Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo também aqui ao canal do IAG. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho que realizamos, aqui temos um vídeo institucional. Eu peço também de início que você se inscreva neste canal, ative as notificações, deixe aqui abaixo também a sua participação, seus comentários, deixe o like aqui também, é muito importante para que a plataforma possa recomendar para mais pessoas, e se você puder compartilhar este conteúdo nas suas redes sociais, somos gratos, mas a nossa maior motivação de fato é que a palavra de Deus alcance as pessoas em suas diversas localidades. Estamos aqui muito animados para darmos continuidade a este trimestre, em que estamos estudando duas epístolas poderosas do apóstolo Paulo, 1ª e 2ª Coríntios, e já estamos na lição de número 7, que tem como título O Retrato do Amor. Estudaremos de uma maneira mais detida o capítulo 13 de 1 Coríntios, um capítulo um tanto quanto emblemático, muito profundo, falando a respeito do amor. O que é o amor e o que não é o amor é o foco do estudo desta semana. Eu agradeço aqui a presença do Moses Coutinho. Moses, muito obrigado pela sua presença e participação. Amém, pastor. Mais uma vez muito feliz de estar com os irmãos e com o pastor para estudarmos juntos a lição, que realmente é muito linda essa semana, né? O retrato do amor. Vamos falar sobre 1 Coríntios 13, um capítulo realmente excepcional e que todos nós deveríamos estudar com mais frequência, né? Ellen White recomenda isso. E, bom, que Deus nos acompanhe nesse estudo de hoje. Amém, louvado seja Deus. Como de costume, então, vamos fazer uma oração. Sendo possível você fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor, por mais uma lição. Rogamos a Ti o derramar do Teu Santo Espírito sobre nós. Ilumina-nos para compreendermos a Tua palavra e este tema tão sublime que é a respeito do Teu amor. Que ele seja colocado em nós para que possamos amar como Tu amaste e tens amado também toda a humanidade. Graças te damos, Senhor, por tudo que Tu és e tens feito. Rogamos que o Senhor abençoe a todos aqueles que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, suprindo todas as suas necessidades em Cristo Jesus. É o que pedimos e oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E antes de entrarmos aqui, Moses, no verso para memorizar, na recapitulação da lição, caso você esteja nos acompanhando pelo Rede de Vir, canal 777, eu peço que você acesse o canal do YouTube aqui do IAG. Se você quiser saber um pouquinho mais, temos um vídeo institucional. Se você quiser também ser um apoiador aqui do canal, temos o clube de membros com o valor um tanto quanto simbólico mensalmente, mas é um investimento na sua espiritualidade para que você tenha acesso a vídeos e materiais exclusivos que aqui produzimos no IAG. E se você está assistindo pelo canal, vai lá para o canal 777, em que temos muitos programas, muitos materiais também bíblicos. Eu tenho certeza que será uma grande bênção na sua vida. Vamos aqui para o verso então para memorizar, 1 Coríntios 13, versículo 13, que diz: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. E é sobre isso que falaremos esta semana, o retrato do amor. E falando em retrato, nós temos aqui uma imagem que apresenta um retrato. Vamos comentar um pouquinho da imagem, o que nós podemos extrair dela. Eu acho muito interessante porque o foco de Paulo com esse texto, com esse capítulo, não é só falar sobre o amor de Jesus. Na verdade, ele está chamando os crentes a contemplarem o amor de Jesus e eles mesmos refletirem isso. E é interessante que é exatamente o que nós vemos aqui na imagem. Uma pessoa é erguida por Cristo, e essa pessoa pode ser você, pode ser eu, e outros contemplando isso. As pessoas veem esse amor. As pessoas que nos contemplam, que olham para nós, vão contemplar o amor de Cristo em nós, ou pelo menos deveriam ver isso. E deveria ser o nosso propósito fazer isso. Porque se nós apenas somos convertidos e não falamos, como saberão, né? Então, é exatamente contemplar o amor de Cristo que vai transformar a igreja, que nós vemos várias pessoas contemplando e sendo tocadas por este amor, né? E nessa semana estudaremos características tanto do amor como do próprio Cristo. Então, é verdade. Achei muito interessante. E eu fiquei pensando, né? A manifestação do genuíno amor, que é o amor divino, inspira o amor. O amor redime de fato. Então nós temos aqui uma pessoa sendo redimida, levantada por Cristo,
e inspirada através da manifestação desse genuíno amor a amar. E esta manifestação inspira outras pessoas a procurarem este amor para amarem assim como Jesus amou. Então, de fato, o amor é um retrato, não apenas que deve ser contemplado, mas que deve ser imitado, que deve ser exemplificado. E nós temos aqui na Bíblia muitos versículos que falam a respeito do amor, mas inúmeros mesmo. A lição aqui de sábado apresenta estes diversos textos, mas se nós comparássemos esses versos e demais textos com 1 Coríntios, com certeza 1 Coríntios traz assim uma profundidade, uma abordagem muito mais ampla do que esses demais textos. De fato, é um texto muito clássico que fala a respeito do amor de Deus. Como diz aqui o autor, nada, porém, se compara a 1 Coríntios 13. E existe uma concepção muito errônea do que é o amor. Muitos poetas, músicos, através de diversas artes, as pessoas querem expressar o amor como um sentimento. Mas será que o amor é um sentimento ou o amor é muito mais do que um sentimento? Como que nós podemos entender inicialmente apenas no aspecto introdutório a respeito do amor? Ou o amor tem que ser expresso também através de atitudes, de ações? O amor é um princípio, é uma escolha? Vamos comentar um pouquinho sobre isso. E quem é o maior exemplo de amor que foi dado a Deus, por Deus a todos nós? Sim. O amor, nós podemos compará-lo a um motor. Ele é um fator motivador. Ele não é uma ação. Ele é o que provoca as ações. Uhum. Ele não é um sentimento, ele que provoca os sentimentos. Ele é anterior a todas essas coisas. Eu fiquei imaginando, por exemplo, hoje. Hoje eu estava no dentista, acabei de vir de lá. E tem vários utensílios. E tem um que joga água, um que joga ar, um motorzinho, outro que faz outra coisa. Mas todos eles são movidos pelo mesmo motor. É um compressor que fica funcionando o tempo todo. Ele capacita que toda a obra seja realizada ali dentro. Mas não o que joga a água não é o motor. Ele é apenas um produto. Ele funciona com base naquele motor. E é assim com os sentimentos. Nós podemos ter bons sentimentos para alguém com quem amamos, ou melhor, a quem nós temos amor. Com certeza, podemos ter bons sentimentos motivados pelo amor. Mas eu não posso chamar o sentimento de amor. Uhum. Ele é provocado pelo amor. Quando você diz eu te amo, você não está dizendo, você não pode simplesmente pensar que é o sentimento que você está se referindo. Por isso que é uma frase tão séria de ser dita, né? Eu te amo significa que você tem um fator motivador de todas essas atitudes que nós vamos estudar agora para com aquela pessoa. Uhum. E aí você se pergunta, eu realmente teria tudo isso? Uhum. Eu cuidar de alguém é amor? Depende. Qual o fator motivador? É o meu próprio egoísmo? É querer que me vejam? É sentir que eu estou cumprindo um dever? Ou é realmente amor para com aquela pessoa para quem eu estou fazendo boa atitude? Uhum. Ou seja, na minha concepção, eu explicaria o amor como um motor, um fator motivador de todas as boas coisas. Uhum. Tanto é que Paulo, ele fala, o amor faz isso, o amor faz aquilo, o amor faz o outro, o amor não é assim, o amor não é assim, o amor não é assim. Uhum. Ou seja, é um conjunto de coisas que mostra se o amor existe ou não. Uhum. O amor produz as ações, né? Exato. Por isso que a gente pode entender o amor como um princípio, de fato um princípio no sentido de começo mesmo, algo que catalisa, que impulsiona, que motiva, né? Possibilita. E certamente, e estudaremos isso esta semana, que o maior exemplo dado a nós é Jesus, a sua vida, e certamente, ou muito provavelmente, Paulo estava pensando na vida de Jesus quando escreveu 1 Coríntios 13, pensando nas ações de Cristo, pensando na vida de Cristo, e daí compôs, inspirado por Deus, estes belos versos, né, que nós podemos aqui não ter apenas como um retrato, mas como algo que nos motiva a amarmos assim, como Cristo amou também. Amém. Então vamos avançar para a lição de domingo, que tem como título O Caráter Essencial do Amor. E o autor está falando para lermos 1 Coríntios, capítulo 13, é um capítulo que tem aí seus 13 versículos, eu acredito que nós podemos ler, eu acredito que vai ser interessante para termos esta visão geral aí da lição. E a versão que eu utilizarei neste momento é a King James e diz o seguinte, a partir aí do versículo 1. Detalhe, pastor, antes do senhor ler, só notem as divisões desse capítulo, né? Uhum. O pastor vai lendo, ele fala uma certa toada, depois ele muda e fala em outro.
Então, por exemplo, de 1 ao 3 nós vamos ter um assunto, depois nós vamos ter outro, mas Sim, vamos sentir isso na leitura. exatamente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu me tornaria como bronze ressoante ou um símbolo tilintante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. A caridade é sofredora e é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus próprios interesses ou os seus interesses, não se irrita facilmente e não pensa mal. Não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando o que é perfeito vier, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Porque agora vemos através de um espelho, sombriamente. Mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. E agora permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. Excelente texto, né? Então, no início, se nós analisarmos os 3 primeiros versículos, Paulo vem falando de tópicos relacionados aqui à própria igreja de Corinto, né? A questão de falar em línguas, a questão do dom de profecia, a questão até da própria caridade no sentido de suprir as necessidades alheias. Se eu fizer todas essas coisas que são maravilhosas, mas o que estiver me motivando não é o amor, essas coisas de nada valem. Então, se eu morrer como um mártir, mas aquilo que me motivou a entregar a minha vida não foi o genuíno amor, eu morri inutilmente. Ou seja, se a fonte não é o amor, todas as ações que são boas e devem ser feitas estarão maculadas pelo pecado. Então esse é um ponto muito interessante, né? Muitas vezes nós julgamos a própria ação, mas Deus ele não julga somente a própria ação, ele julga a motivação da ação. E a única ação que será aceita por Deus é aquela que a motivação é o genuíno amor implantado por Deus, porque não é natural nosso. Ele deve vir certamente de fora para dentro. Nós devemos participar desta natureza divina, nós precisamos ser cheios do Espírito para amarmos como Deus ama. E vamos falar então um pouquinho aí na lição de domingo a respeito disso, que é o tópico aí central deste dia, o caráter essencial do amor. Sim, é interessante, como o senhor disse, nos primeiros 3 versos, nós vemos aqui praticamente Paulo dizendo: ainda que eu esteja na igreja e faça tudo o que deve ser feito na igreja, se eu não tiver amor, não adianta, nada me serve. Os 3 primeiros versos. Daí nós temos, depois dos versos 4 até o verso 7, mostrando que o amor é o antônimo do egoísmo. Ou seja, egoísmo e amor, não tem nada a ver com um pensamento comum também que leva para os sentimentos, né? Amor e ódio, não. É amor versus egoísmo. Exato. O verdadeiro amor ele é antônimo do egoísmo. É a capacidade, portanto, de colocar os outros em uma posição melhor do que a você próprio. Isso é basicamente. Agora, as palavras amor e o verbo amar, justamente pelo que nós já falávamos, da má interpretação do que significam essas palavras, então eles se transformaram em sinônimo de satisfação, né, ou de desejo. Ah, eu amo isso. Ah, eu amo aquilo. Eu amo o bolo. Ah, eu amo esse produto. Só que qual o problema de nós dizermos isso? Ou até mesmo uma pessoa, nossa, eu amo tanto essa pessoa. É que se nós não estamos sendo movidos pelo amor verdadeiro, nós estamos falando algo que pode passar, porque
quem disse que amanhã eu ainda vou estar amando aquilo que eu amo hoje? Né? Então, eu não posso amar uma coisa, eu não amo uma coisa, é uma força de expressão que nós usamos, mas nós não amamos coisas. É que a gente usa, como você disse, no sinônimo de desejo, Isso, né? de satisfação, Eu gosto, de eu desejo. E aí, isso pode acabar sendo confundido também quando nós migramos para as pessoas. Porque aí você começa a sentir satisfação em alguém e acha que aquilo é amor. E o que mais acontece entre os jovens é isso, achar que está amando porque está satisfeito na presença da pessoa. Ou até mesmo dentro do próprio matrimônio, né? Exatamente, dentro do próprio matrimônio. Ou seja, tudo aquilo que é frágil, tudo aquilo que pode passar se X coisa acontece, simplesmente não é amor. Por quê? Porque uma das características do amor que está descrito aqui é o amor nunca falha. Então, é muito interessante nós notarmos que realmente nós precisamos estudar mais sobre o que vem a ser o amor e ter uma melhor compreensão disso, para aplicá-lo melhor em nossa vida. Tem até um texto de Ellen White aqui que eu gostaria de ler, pastor, sobre esse assunto. O amor puro é singelo em sua maneira de atuar e separado de todos os outros princípios de ação. Quando combinado com motivos terrenos e egoístas, ele deixa de ser puro. Deus mais considera a quantidade de amor com a qual trabalhamos do que a quantidade de trabalho que fazemos. O amor é um atributo celeste. Não lhe pode dar origem o coração natural. Essa planta celestial só cresce onde Cristo reina supremo. Onde existe o amor, manifesta-se na vida poder e verdade. O amor faz o bem, e coisa alguma senão o bem. Os que possuem amor produzem fruto para a santidade e no fim terão a vida eterna. Amém. Então, o texto nos fala um pouco sobre o que seria o amor, sobre a pureza, simplicidade. O amor não tem nada a ver com paixão também, nada que seja excêntrico demais. Simplesmente ele é algo calmo, tranquilo, mas que se manifesta com constância. Por quê? Porque ele só pode vir de uma pessoa, que é Jesus. E se Jesus reina supremo no ser, o que o texto diz, é onde o amor vai se manifestar. Somente onde Cristo está enraizado. Esse ponto que você trabalhou é muito interessante, porque se dependermos de desejo ou de sentimento para manifestarmos o amor, no sentido da manifestação do amor, eu estou falando de ações, muitas vezes de abdicarmos de direitos, como nós falamos em lições anteriores, de nós servirmos, suportarmos, fazermos esses verbos aqui relacionados ao amor, nós raramente manifestaremos o genuíno amor ou nem o manifestaremos. É aí que muitos, e eu mencionei o matrimônio, porque não são raras as vezes que muitas pessoas acabam me procurando e falando: pastor, eu não sinto mais amor pela minha esposa. Ou a esposa fala: eu não amo mais o meu marido, no início era de uma forma, hoje eu... Pode ser que o sentimento, né, aquela paixão que ardia, aquela admiração tenha ruído, mas o amor ele não pode passar. A manifestação desse genuíno amor não pode passar, porque não pode depender de sentimentos, do coração. Tem que ser uma escolha, é um princípio no sentido de uma decisão que nós temos que tomar, e nós temos que rogar a Deus o derramar do Espírito Santo sobre nós para que Ele nos habilite a amarmos como Deus amou, porque isto não é natural, nós temos que entender isso. Amar como Deus ama, só Filho de Deus pode fazer isso. Eu costumo dizer, é fácil amar minha avó que faz uma sopinha gostosa para mim. É fácil amar minha esposa que cuida de mim, da minha casa, dos meus filhos, está sempre ali manifestando ações de carinho. Mas como que nós podemos amar os nossos inimigos? Como que nós podemos amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem mal? Naturalmente, para uma pessoa que se mostra inimiga minha, que me faz mal, que me odeia, se eu depender de sentimento, o que eu terei no meu coração? Ira, vingança, ódio, rancor, qualquer coisa do tipo, que eu não devo alimentar esses sentimentos também. Mas se eu depender da minha natureza humana e de sentimentos para amar como Deus amou e pede que nós façamos, nós nunca faremos isso. Então, o primeiro ponto, só Filho de Deus pode amar com este amor genuíno e verdadeiro. E nós precisamos morrer para o eu, e o antônimo, como você disse, do amor é o egoísmo. Nós temos que morrer para essa natureza pecaminosa e terrena, nós temos que nascer como novas criaturas, participarmos dessa natureza divina e espiritual, recebermos este amor de fora para dentro, ser implantado em nosso coração,
para então sermos filhos de Deus e manifestarmos esse amor. Então, esse é um ponto muito interessante, porque muitas pessoas se esforçam e tentam e não vai. Porque o seu esforço humano por você mesmo é inútil. Pode um etíope, como diz a própria palavra de Deus, né, mudar a cor da sua pele? Pode um leopardo remover as manchas do seu próprio corpo? É a mesma coisa de você. Pode você amar como Deus ama por você mesmo? Não, é impossível. Mas se buscarmos diariamente esse batismo do Espírito Santo, buscarmos este amor genuíno que não depende de sentimento, não depende nem de pensamento, mas é uma decisão, é um princípio motivador, com certeza manifestaremos este amor na nossa esfera, família, vizinhos, amigos, igreja, sociedade. Sim, eu diria que o amor, pastor, ele não é um sentimento quando nós estamos no âmbito humano. Ele é um sentimento talvez divino. Porque os sentimentos eles nos motivam a fazer coisas. E é por isso que nós não podemos depender dos nossos. Exato. Porque o amor não está entre os sentimentos que o ser humano pode originar. Nós podemos originar vários sentimentos. Desejo, neutros, né? Não bons nem ruins. Desejos, paixões, apetites, tudo isso não é mal. Isso depende de onde você o direciona. Mas essas coisas nós geramos. Agora, amor não está entre as nossas capacidades de produção. E por isso que também tem esse detalhe, eu acho que é bem complexo, é até o que o pastor estava falando. O amor, ele não escolhe destinatários. Isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Não faz acepção de pessoas. Exato, né? Então é fácil, como nós estávamos dizendo, nós acharmos e nos enganarmos pensando, não, eu amo sim, eu amo tal pessoa. Mas quando nós falamos eu amo tal pessoa, nós já estamos selecionando. Quando você fala que ama, você tem que entender que o amor divino, ele é um amor a todos. Deus tem alguém que ele não ama? Existe Não. alguém que Deus não ama? Não. Nós vemos na Bíblia que Deus odeia a tal pessoa, odeia tal coisa, mas lembremos, o antônimo de amor não é ódio. O antônimo de amor é egoísmo. Deus não tem nada de egoísmo. Exato. Então até a morte dos ímpios é um resultado do amor de Deus. Então nós não podemos pensar que nós podemos ser diferentes. Nós temos que sondar o nosso coração o tempo inteiro para saber, eu estou amando como Jesus amou ou estou amando baseado nos sentimentos humanos? Uhum. Porque, como disse aqui, quando combinado com motivos terrenos e egoístas, o amor deixa de ser puro. Uhum. Então é algo para nós vigiarmos realmente o tempo todo. E algo que eu achei interessante, pastor, eu acho que é até bom nós mencionarmos, é uma menção aqui do próprio autor da lição, no final da lição aqui, de domingo. Sim. Onde ele diz... pensemos na morte de Cristo na cruz. Que demonstração de amor poderia ser mais forte do que essa? É claro que jamais viveremos plenamente o amor como Cristo viveu. Contudo, pela graça de Deus, podemos nos esforçar para manifestá-lo em nossa vida na medida do possível. Uhum. Eu não entendo exatamente como ele colocou aqui. Uhum. Porque, com certeza, primeiro ponto, nós não seremos como Jesus em alguns aspectos. O primeiro deles, ele já nasceu desde sempre do Espírito Santo, várias coisas, mas a Ellen White fala que ele tinha um caráter 100 vezes mais elevado. Assim ele foi 100 vezes mais tentado, assim ele foi 100 vezes mais forte, certamente amou 100 vezes mais. Mas quando você diz que nós devemos nos esforçar para fazer tudo o que for possível, o que é impossível para Deus? Uhum. Entende? É nós que vamos produzir amor? Não. Ou o amor é de Deus? Então tem limite para onde esse amor pode chegar? Entende? Existe a limitação do corpo humano, da mente humana, mas nós temos que chegar à plena estatura. Uhum. Uma pessoa que chegou à plena estatura, quem? No amor de Cristo. Paulo. Uhum. A gente fala exatamente essas palavras. Paulo chegou à plena estatura do que um homem pode chegar a ser em Cristo Jesus. E o tema preferido de Paulo era o amor. Exato. O próprio Enoque também. Exato. E o que nós vemos na vida de Paulo? Ele falava, chegou a comentar na própria carta aos Coríntios, que ele conseguia dar amor em troca de ódio. A gente pode simplesmente dizer, vou me esforçar para dar amor em troca de ódio. Não, isso é coisa divina. Então você não se esforça pensando na sua capacidade. Quando o autor coloca dessa maneira, pode dar essa impressão, né? Talvez não foi nem a intenção dele, mas dá a impressão de que, olha, Jesus foi muito, aí tenta ir para ver até onde você chega. A verdade é, nós devemos buscar amar como Cristo amou. Exato. Independente de onde vamos chegar, nós não devemos pensar, olha, você não vai chegar lá, mas vai tentando para ver até onde você chega. Não é esse o sentimento. O sentimento é, tudo que eu puder amar, eu vou amar. Por quê? Porque ele vem de Deus, não de mim. Exatamente. Então... E olha, antes de eu comentar este ponto, que é um ponto sensível da lição, acho que tem
dois pontos interessantes aqui, né? A respeito do amor e a motivação. E o verso, talvez mais clássico da Bíblia, João 3,16, expressa que o amor produz uma ação, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Então você tem o amor que é expresso numa ação, este amor genuíno, puro, divino. E o outro ponto é que o autor cita aqui Mateus 24:12, a respeito do amor se esfriando, é uma profecia a respeito do fim do mundo, Jesus descrevendo, né, a nossa geração antes do seu retorno, Mateus capítulo 24, o sermão ali profético do sermão do monte, não de Mateus 5, né, mas ele estava no monte ali das oliveiras com os discípulos, e ele descreve vários sinais a respeito da sua vinda, e um deles é o amor se esfriando. Por que o amor se esfriando? É porque cada vez mais as pessoas estão buscando a carne, o egoísmo e rejeitando o espírito. Porque é o espírito único que pode implementar em nós, inserir em nós esse genuíno amor. Então é uma descrição do espírito se retirando gradativamente da terra. E daí vem esse ponto que o Mozo comentou, que é muito interessante, porque se fosse uma impossibilidade amarmos como Jesus amou, ele não teria dado um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, mas isso já estava escrito lá em Levítico 19:18, não é novo neste ponto, mas a novidade é o quê? Assim como eu vos amei. Então, como que Cristo pede uma ordem para nós e não nos habilita a executarmos esta ordem? As promessas de Deus são habilitadoras. Então, o que é impossível para nós não é impossível para Deus. Então, eu acredito que o plano de Deus para a humanidade é fazermos com que amemos como Ele amou, porque isso evidenciará que somos filhos de Deus, que participamos da natureza divina e espiritual, que somos pessoas cheias do Espírito, assim como Cristo foi. Cristo recebeu todas as coisas como cabeça da humanidade, ele recebe para comunicar. Então, assim como Jesus era cheio do Espírito, eu e você hoje podemos ser cheios do Espírito. Assim como Jesus amou perfeitamente, verdadeiramente, nós podemos amar em Cristo, né? Através dessa participação da natureza divina, assim como ele amou. E gostaria até de ler um texto sobre isso no Desejei a Todas as Nações, página 454, que diz assim, ó: o amor aos homens é a manifestação do amor de Deus em direção à terra. Foi para implantar esse amor, fazer-nos filhos de uma família, e aqui a família, no caso, é a celestial, que o Rei da Glória se tornou um conosco. Então, para que ele se tornou um conosco? Para fazer com que nós amemos como ele amou. Se eu falar que isso é impossível, estou falando, calma aí, o plano da redenção, ele chega quase a ser completo, mas ele não será, o que não pode ser. E continua o texto. E quando se cumprirem as palavras que disse ao partir, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, João 15:12, quando amarmos o mundo assim como ele o amou, então sua missão por nós está cumprida. Estamos aptos para o céu, pois o temos no coração. Amém. Que texto poderosíssimo! E o próprio texto de Mateus capítulo 5, em que Cristo ele vai falar a respeito do espírito da lei, ele menciona que para sermos filhos de Deus, nós temos que amar como Deus amou. Então, se é uma impossibilidade amarmos como Jesus amou, não somos filhos de Deus, a redenção para nós não está completa, você destrói todo o fundamento, né? E eu até perguntaria uma coisa, repetindo. Essa declaração aqui é perigosa, nós não queremos julgar motivações e intenções. Nós não sabemos exatamente... Aqui são comentários respeitosos apenas para trazer a profundidade necessária para a recapitulação. Isso. Nós não sabemos o pensamento, o sentimento, né? Mas só para não ter risco de ficar um resquício daquilo que não seria o correto, a verdade. Eu perguntaria, está escrito, né? É claro que jamais viveremos plenamente o amor como Jesus viveu. Em que aspecto? Fale um aspecto no qual nós não poderemos fazer isso. Vamos pensar em algum. Vamos olhar, a única maneira de saber isso é comparando a vida de Jesus com o restante, né? Mas vamos lá, o que foi que Jesus fez que outros homens da Bíblia não fizeram? Olha, eu citaria duas coisas que para nós, neste sentido de que ele fez coisas que para nós seriam impossíveis. Primeiro, ser o nosso substituto. Exato, isso não tem a ver com o amor que nós podemos exercer. Exatamente. Isso tem a ver com a origem que era dele, né?
e a vindicação plena do caráter de Deus em relação de que ele nunca cometeu pecado. Exato, então nós Desde a sua poderíamos dizer concepção. que... Não sei se você tinha essa... Não, exatamente. Esses são os fatores, as características, tem mais a ver com o fato de nós sermos humanos e ele ter vindo do céu, né? Como Deus. São esses os pontos que fazem a diferença. Agora, como humano manifestando amor pela humanidade, nós podemos plenamente manifestar o amor de Jesus. Amém. Vamos agora comparar apenas as atitudes humanas. Qual atitude humana Jesus teve que os outros homens da Bíblia não tiveram? Exatamente, não há... Todas foram reproduzidas. Todas foram reproduzidas, todas. O próprio Paulo, quantas coisas ele não reproduziu? Jesus apanhou, não abriu sua boca para falar mal, Paulo apanhou e ainda salvou quem bateu nele. Olha só a diferença. Não tem diferença. Na verdade, Jesus ainda falou que os discípulos fariam coisas maiores. Não creio que isso vai se limitar somente aos milagres, mas os milagres, eles são um sinal daqueles que servem a Deus, né? Então, eu creio que no amor que Jesus manifestou à humanidade, em sua humanidade, nós podemos manifestar plenamente. Amém, em nome de Jesus. Eu acredito que essa é a ênfase do Evangelho Eterno, né? Essa obra aí preparatória para o retorno de Cristo. Vamos avançar então, lição de segunda, o que o amor faz. É interessante nós entendermos que podemos definir algo de duas formas, o que ele é e o que ele não é. E esse é o foco da lição de segunda e de terça. De segunda-feira vem falando o que o amor faz, e na terça vem falando o que o amor não faz, porque é de fato isso que o texto aqui de 1 Coríntios 13 expressa. Então, do verso 4 a 7, nós poderemos ler aqui novamente, mas por questão de tempo não faremos, Paulo está falando a respeito do que o amor faz. E aqui ele lista 7 tópicos, né? O amor é paciente, é bondoso, alegra-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o autor vem explicando cada uma dessas ênfases, né? A respeito do que o amor faz de fato. Sim, e eu acho que isso aqui é muito bom nós examinarmos já com o pensamento que nós colocamos anteriormente. Não compare isso aqui pensando em como você lida com alguém. Pense em como você é. É diferente nós pensarmos em aplicar essas coisas a alguém e pensar que nós devemos ser dessa maneira. Devemos personificar o amor, essa que é a questão, né? Exato. Como nós mencionamos anteriormente, o amor não escolhe o destino. Então eu sou paciente com meu filho, então eu amo meu filho. Mas o amor, ele é universal, ele é abrangente, ele se expande a todos. Por isso que Paulo não fala, uma pessoa que ama, ela é paciente com... Não, ele fala, o amor é paciente. Ou seja, é a característica dele. E aqui nós vemos a 7, né? Então a paciência, a capacidade de ser tolerante com outros e suportar situações difíceis. Tolerância é uma grande manifestação do caráter de Deus, do amor de Deus. É verdade. Paciência, tolerância, no sentido de suportar, não só de dar suporte, mas de suportar mesmo, né? As falhas alheias. Na maioria desses textos, eu creio que nenhum deles está diretamente falando sobre dar suporte. Está falando literalmente, olha, é difícil mesmo, mas o amor suporta. Tolere a deficiência alheia, a fraqueza de fé, os erros alheios, a tolerância. Isso, de fato, tinha que ter na igreja de Corinto e sem dúvidas hoje em dia também. Exatamente. Nós vamos ver algumas repetições de coisas que são parecidas para baixo, né? Mas aqui nós vemos que ele é bondoso. Eu achei interessante, a última frase desse tópico diz que amar com bondade é imitar a compaixão e misericórdia de Deus para conosco. Ou seja, é dar sem que a pessoa mereça, é dar amor em troca do ódio que você recebe. Ou seja, isso é a bondade que nasce do amor. Exato. Eu só quero comentar um ponto, porque quando a gente compara Mateus 5 com Lucas 6, lá em Mateus 5 depois, que Jesus fala que para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, ou seja, ame os inimigos e ore por aqueles que perseguem, ele fala, sede vós, portanto, sede vós perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Perfeição ali está relacionada a amar como Deus ama. Só que quando a gente vai para Lucas 6, o texto diz assim, sede vós misericordiosos como é misericordioso o vosso Pai Celestial. Ou seja, amar como Deus ama, ser misericordioso como Ele é um sinal característico de que participamos da natureza divina. Amém. Ora, 1 João 4,8 diz, Deus é amor. Se Deus é amor e eu sou filho de Deus, como que eu posso ser egoísmo? Eu tenho 4 filhos, né? Eu não tenho um filho cachorro, eu não tenho um filho macaco, eu não tenho um filho papagaio. O meu filho participa da minha natureza. Se a minha natureza é humana, o meu filho vai ser um ser humano. Se eu sou filho de Deus e Deus, a natureza é divina,
eu manifestarei essa natureza divina na minha vida, ou seja, amarei como ele ama, serei misericordioso como ele é. Então, de fato, aqui o ser bondoso, misericordioso, com paixão, colocar o seu coração na situação do próximo, isso tem que de fato acontecer, né? Sim. O seguinte ponto aqui menciona alegra-se com a verdade. Em contraste ali, nós vamos ver depois com alegrar-se com a injustiça. Uhum. E eu fiquei pensando, né, em muitas coisas nós poderíamos aplicar isso aqui em nossa vida. Mas na nossa atualidade, eu creio que esse texto é muito aplicável. Muitas pessoas não sabem as coisas que podem contemplar, por exemplo. Então, será que pode ver filme? Será que não pode? A pergunta é, o que tem dentro daquele filme? É justiça ou é verdade? Uhum. Porque muitas vezes nós temos a impressão, né, e os filmes nos causam isso, de que está tendo um vilão e tem que perseguir, o mocinho vai e quando ele consegue acabar com o vilão, a gente se sente feliz, satisfeito. Agora a pergunta é, a justiça segundo Deus funciona assim? Como que funciona a justiça? Como que é a verdade? Então aquilo que nós contemplamos, aquilo que nós nos regozijamos, ele tem que transmitir a verdade, não a injustiça. Uhum. E esse mundo está recheado de coisas injustas para nos atrair. Né? É verdade, é verdade. Esse ponto bem interessante. Eu acho um ponto também aqui de alegrar-se com a verdade, alegrar-se com o triunfo de outra pessoa, né? Muitas vezes as pessoas, elas têm no coração, isso é da natureza humana, que pode vir, mas nós temos que sufocar, a inveja, ou aquela frustração porque alguém alcançou algo, né? Teve uma conquista, principalmente para o reino de Deus, e você não. Então, a expressão do genuíno amor nunca é tristeza por ver alguém avançando, prosperando, quer seja espiritualmente, materialmente, independentemente da prosperidade, mas é se alegrar com essa pessoa, né? E isso é uma característica aí do genuíno amor. Amém, verdade. Tudo sofre, o quarto ponto aí, né? Que tem essa complexidade em relação à tradução aqui, mas o ponto seria, tudo sofre em qual sentido, né? Eu acho que talvez de resiliência faz sentido, né? De suportar no sentido de perseverar na tribulação, sem murmurar, sem duvidar. Sim, e eu diria até que o amor ele não morre quando ele recebe mal por bem. Né? Eu acho que isso seria tudo sofre. O próprio Jesus, olhando para Jesus, como tudo sofre? Qual foi o momento de mais sofrimento de Jesus? Na cruz. E o que ele disse para quem fazia ele sofrer? Perdoa-lhes, ele falou para Deus, que eles não sabem o que fazem. Ou seja, o amor não foi afetado pela maldade que ele recebeu. Né? Isso seria também tudo sofre, eu diria. É verdade. É porque são palavras a partir de agora que vão ser comparáveis, né? Sim, um tanto quanto sinônimas aí, né? Isso. Tudo crer significa conceder ao outro o benefício da dúvida. Igual nós fizemos com o próprio autor aqui, no sentido, é o benefício da dúvida. A gente não sabe o que a gente não está julgando. Dizer. Muitas vezes nós cometemos o erro, Moses, de julgarmos no sentido assim, a gente não julga para o mal. O que motivou foi o egoísmo, o orgulho, mas a gente julga para o bem, né? Então, mas está errado julgar tanto para um lado como para o outro. Então, dar o benefício da dúvida, você não lançar sobre o outro péssimas motivações ou intenções, mas as melhores, atribuir ao próximo as melhores intenções e motivações, faz parte do genuíno amor. Não podemos ser injustos, mas temos que ter uma tendência a crer naquilo que é melhor sobre os outros. Exatamente. E aí eu diria até que entra com uma pessoa que escuta maledicência, que participa de fofoca, ela está longe do amor. Que ouve difamação e acata difamação. Qual é a única maneira de realmente saber a verdade? É indo até as fontes, até as origens. Então, se eu acato uma difamação de alguém e já trato aquela pessoa baseado na difamação que eu ouvi, estou agindo contra o amor, porque o amor tudo crê. Então, não é que tudo crê no sentido de tudo que falarem para mim eu vou acreditar. Não, é literalmente o que estamos falando, conceder o benefício da dúvida, conceder o benefício das melhores intenções, não tomar uma decisão sobre o que é baseado naquilo que eu ouvi sobre, né? Sim, e eu acredito que nesse sentido de expectativa, nós podemos entender também no sentido do que a pessoa pode se tornar em Cristo. Porque Jesus olhava para as pessoas não apenas na condição atual delas, mas no que elas poderiam se tornar em Deus. E neste sentido está a manifestação do genuíno amor. Tudo crê. Eu creio que a pessoa pode ser uma pessoa melhor. Eu creio que ela pode ser, na verdade, não melhor, ela pode ser uma nova pessoa, né? Porque a obra de Deus em nós não é melhorar a natureza terrena, Sim, eu diria que mortificá-la e exato, ter eu diria até que é o próximo ponto natureza. aqui.
tudo espera. Tudo espera, ou seja, Uhum. não perde a esperança. Você não vai olhar para a Exato. pessoa e julgá-la que ela não tem esperança, né? Exatamente. Isso é maravilhoso. E por fim, né, tudo suporta, no sentido aqui de sinônimo, né? Uhum. Com Lá do. paciente, tudo sofre. Exatamente, do aspecto de tudo sofre, né? Então, Paulo está dando uma ênfase aqui relacionada ao que o amor faz. Eu sei que quando a gente lê essa lista, muitas vezes gera uma frustração, né? Do quão distante muitas vezes estamos disto, mas eu quero que você creia que é o plano de Deus na tua vida operar este amor genuinamente na tua vida, né? Para que você manifeste isto no seu casamento, na sua família, na vizinhança, na igreja. É a obra que Deus quer realizar em nós. Então, se de fato nós olhamos para esta lista e a gente já consegue vislumbrar a pessoa de Jesus Cristo e nós nos sentimos distantes, esse é um ponto positivo, né? Porque você está reconhecendo o seu pecado, a sua pecaminosidade, o quão carente você é da graça, do perdão e da obra salvífica de Deus na sua vida. Mas não mergulhe nisso, avance para o próximo passo, né? De procurar a manifestação desse genuíno amor na sua vida e na sua esfera de influência também. Amém. Em nome de Jesus. Terça-feira, agora vem trabalhando aí o que o amor não faz. O contrário, né? O contrário, né? Que também é expresso aqui do verso 4 ao 7, nós temos esses tópicos aí. Podemos dizer que segundo é o amor e terça é o egoísmo, né? É. Porque o amor ele não é apenas um fator motivador de coisas boas. Ele também é uma força para negar atitudes. Então ele não só nos motiva a fazer, mas ele também nos controla para que não façamos. Ele nos retém, nos muda os sentimentos, né? Uhum. E aqui são mencionadas as 7 atitudes que o amor pratica. As 8, as 8, né? Que o amor não pratica. E eu fiquei pensando, né? 7 para aquilo que o amor faz, 8 para aquilo que o amor não faz. Como eu disse, né? Uma maneira de nós descrevermos algo, o que algo é descrevendo o que ele não é. E é interessante que a descrição maior é do que o amor não é. É para ficar bem claro, ó, isso não é amor. Né? Isso, no caso, aí é o egoísmo. E tem esses 8 tópicos, dê pra gente aí, moço, por favor. Sim, e o pior é que em todos eles nós podemos confundir amor com o egoísmo, né? Isso que é o pior. Satanás é tão sujo, o pecado é tão horrível que ele vai fazer nós confundirmos. Nós vamos ver isso aqui. O primeiro, não arde em ciúmes. E aqui a lição nos traz o pensamento, a comparação de que isso estaria ligado à inveja, justamente. Uma arrogância, né? Uma busca por elogios. Né? Exatamente. Quando alguém está em uma certa posição, eu sinto ciúmes daquela pessoa. E aí nós levamos justamente para a inveja. Que são... Desculpa, eu falei do segundo ponto, né? Não se envaidece, né? No caso aí é a inveja mesmo, primeiro. Sim, exatamente. O foco está tão em si mesmo que a pessoa não consegue ver o outro crescer em alegria, como disse aqui, né? Alegrando-se com isso. O foco é sempre em que eu estou embaixo, não que a outra pessoa está, graças a Deus, subindo. E isso é uma pessoa, irmãos, uma pessoa que vive com esse sentimento realmente é uma pessoa infeliz e até a saúde física dessa pessoa é afetada. É verdade, sem dúvidas, sem dúvidas. O segundo tópico aí, não se envaidece, aí sim vem o aspecto, né, da ideia de arrogância, ou ficar em busca de elogios, então... E aqui o ponto é, você está fazendo coisas boas, ações boas, então você pregou, você deu uma cesta básica, mas a sua intenção, a raiz, aquilo que está te motivando é as pessoas assim, sabe? Baterem palmas, olharem, elogiarem. Então isso já é uma característica de que você está oferecendo a Deus uma ação maculada pelo pecado, que no caso aí é o próprio egoísmo, né? A exaltação própria. Por mais que a ação em si tenha sido maravilhosa, isso não será aceito diante de Deus. Porque somente aquelas ações purificadas pelo sangue de Cristo, manifestas pela operação do Espírito Santo no coração, de fato, essas serão as ações aceitas diante de Deus. Exato, e isso aqui é algo realmente da natureza humana que deve ser vigiado, porque todas essas características ninguém tem conscientemente e, não, eu sei que eu tenho, eu vou vencê-la. Nós temos que vigiar para encontrar. Uma pessoa que está praticando isso, ela provavelmente não vai nem se dar conta, ela vai achar às vezes que realmente está fazendo o bem. Enquanto o bem seria isso aqui, tem alguém olhando, alguém precisando e eu no meio. Eu vou fazer o bem para essa pessoa olhando para aquela. Para quem que eu devo olhar quando eu estou fazendo o bem? Eu devo me focar exclusivamente em quem está recebendo o bem. É ele que importa. Se ele me der um tapa na cara, o que eu vou fazer? Vou continuar ajudando? Então. É isso que importa, aí que está o amor. O amor não está em você fazer algo bom e, nossa, fiz certinho, pessoal. Amém, muito bom.
E aí que Foco Jesus ensina, né? O que a tua mão direita faz, que a tua esquerda não veja. Essa Exato. necessidade sempre de ficar publicando. Eu não estou falando que é um erro publicar, tirar uma selfie ali dando uma cesta básica, por mais que muitos critiquem esse Que tipo seja de no espírito de conduta. estímulo. Exato. O que está te motivando a tirar aquela selfie, né? Você quer tá fazendo ali uma autopromoção, tá querendo buscar esses elogios, você tá querendo inspirar outras pessoas para que imitem a sua ação ali, né? Tenham a sua vida como exemplo. Então, a gente está falando aqui de motivação, daquilo que de Tá no fato é o coração. princípio, né? Exato. Terceiro Não é- ponto aí. Não é orgulhoso. Uhum, Então, alguém falado de autoimportância está um pouco ligado ao anterior, né? exato. Sentimentos ali do coração, literalmente do coração de Satanás. Então, a pessoa que está constantemente em busca de reconhecimento, querendo para si a glória das coisas. Né? Uhum. Quarto ponto, não se conduz de forma Conveniente. inconveniente. E aí vem trabalhando o aspecto de grosseria, né? De falta de educação mesmo, né? Sim. Eu diria até 3 coisas que se unem para formar o que é não andar de forma inconveniente. Uhum. Primeiro, bom senso. É necessário bom senso. Nem sempre a grosseria é o inconveniente, às vezes são outras coisas que são inconvenientes, né? Então, para não ser a grosseria, humildade. Então, junte o bom senso com a humildade. E a sabedoria para saber como se conduzir. Um crente, ele não faz as coisas sem buscar conhecimento. Ele não faz as coisas impensadamente, né? Uhum. Muitas vezes o cristianismo pode ser visto em algumas pessoas como desorganizado, porque ela acha que porque é cristã sempre vai ter algo a falar e sai falando abobrinhas. A questão é, qual é a palavra correta para ser dita em tempo oportuno? Então, sabedoria, bom senso e humildade. Eu creio que será uma mistura dessas 3 coisas para que não andemos de forma inconveniente. E exatamente, eu acho que esse ponto dá para ampliar aí para questões sociais também, né? Quantas pessoas, e aqui eu não quero me colocar como exemplo, né? Entram na casa de outras pessoas de uma maneira desrespeitosa, usam as coisas alheias de uma forma assim, sem respeito, não se comportam num círculo social de uma maneira assim agradável, são pessoas que falam demais, ou gritam demais, ou sabe assim, lógico, cada um tem a sua personalidade, a sua forma de ser, mas a religião cristã ela é uma religião que também vai te aperfeiçoar. Essa questão do bom senso, né? Você vai saber entrar num lugar, sair, dependendo do círculo, você vai saber falar, a hora de ficar quieto. O Espírito Santo opera todas essas coisas em nós. E isso tem a ver com a manifestação do genuíno amor. Amém. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, né? Eu sou desse jeito mesmo, mas será que isso é a raiz do egoísmo, da natureza terrena, ou é a sua personalidade, que Deus te criou assim? A gente tem que sondar o coração em relação a essas coisas. Deus nos criou, mas o pecado nos afetou. Então Deus tem que nos recriar todos os dias. Né? Exatamente. Quinto ponto aí, não busca os seus interesses. Então o amor abre mão de direitos em favor do próximo, que é o tópico aí de lições anteriores que comentamos. Seria o foco, né? Justamente cada um considere os outros superiores a si mesmo. Né? Seria exatamente isso. Um resumão aqui do que seria o amor com essas palavras. Então o amor também não se irrita, ou seja, ele não é melindroso, ele não é explosivo, iracundo. O amor não tem nada a ver com essas coisas. Sétimo ponto, não se ressente do mal, então não guarda rancor. Ou a gente pode aí colocar o fato de não perdoa, né? O amor de fato perdoa. Ele tem facilidade em perdoar. Exatamente. E eu fiquei pensando, a glória de Deus é dar, Deus é amor. Se você quer dar muito, então perdoa, né? Eu escutei esses tempos uma aplicação dessa. Se você quer seguir alguém, você persegue alguém. Se você quer dar demasiadamente, então o que você precisa fazer? Perdoar, né? Então, de fato, é uma maneira de manifestar muito amor, é uma forma de... A forma de manifestar muito amor é perdoando, de fato. Sim, e eu conheço pessoalmente pessoas que têm muitos problemas de saúde por causa disso aqui. É verdade. A dificuldade de perdão, irmãos, ela vai afetar a saúde como um todo. Física, mental e espiritual. É um câncer que às vezes produz câncer. Essa é a realidade. É verdade mesmo. Conheço pessoalmente casos assim, né? Pessoas que têm grande dificuldade, se ferem com qualquer coisa, não conseguem perdoar, não conseguem relevar, não conseguem aproveitar. É como a Ellen White coloca, né?
Ela fala de uma visão que ela estava com uma mulher que estava num jardim e várias flores, e ela olhando para aqueles espinhos e falando, esse espinho me machucou, e cheio de flor, e ela focada naquilo, não conseguia relevar as coisas ruins da vida, passar por alto, ou perdoar, só focava naquilo que era ruim, sendo que poderia ser tão feliz, né? É verdade. Sétimo ponto, a gente já falou então, não ser ressentido do mal, e o oitavo, não se alegra com a injustiça. O amor genuíno ele é expresso na alegria da justiça, né? Daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, santo, Filipenses 4:8. Amém. Exatamente. Vamos avançar aqui, quarta-feira. Tem como título aí a lição Retrato de Jesus, que é a imagem da lição da semana, né? Sim. O retrato de Jesus. O que a vida de Jesus expressa, de fato, como nós dissemos, né? É bem provável que Paulo estava pensando na vida de Jesus quando escreveu 1 Coríntios 13, porque o amor genuíno, ele é retratado na vida de Jesus Cristo. E nós temos aqui todas as características do que o amor é, nós temos isto registrado nos evangelhos das ações de Cristo para com a humanidade, né? Isso é muito interessante. Dizem, né, eu já ouvi essa aplicação antes, e é bem interessante, é real, de que o amor, onde na Bíblia aparece amor, você pode trocar por Jesus, que combina. Exatamente. Que eles se encaixam, né? Uhum. E realmente o amor é o próprio Cristo. Eu li na semana passada, não trouxe hoje, um texto, e na verdade tem vários, onde o espírito de profecia se refere a Jesus como o amor. Fala do coração do infinito amor. Ou seja, falando do coração de Jesus. O amor infinito. O amor, então, ele tem endereço, onde ele mora, e ele tem fonte, de onde ele sai. E esses lugares são um só, que é Jesus. É de Jesus que ele nasce e é dali que ele sai. Vez após vez, então, nós somos chamados a apresentar o amor. Mas é o nosso amor? Sempre a Bíblia vai falar para nós apresentarmos o amor de Cristo. Então, represente o amor de Cristo. Assim reconhecerão que são de meus discípulos. Como saberão que são filhos de Deus? Se amarem como ele amou. Então, nós temos que focar nisso, que o amor é de Cristo, ele vem de Cristo, e na verdade é o próprio Cristo. O amor é uma pessoa, sim. E tem até uma frase meio polêmica que surgiu um tempo atrás aqui, que era a seguinte: nós não podemos ter amor, nós devemos ser amor. Por quê? Porque nós devemos ser representantes de Cristo nessa terra. Exatamente. Devemos ser tão cheios de amor que quando olhem para nós vejam a Jesus, quando olhem para nós vejam o amor. Exatamente essa palavra, né? E aqui a lição traz algumas palavras ou alguns aspectos de Jesus que se encaixam justamente ali, né? Com paciência, bondade, se alegrar com a verdade e os outros pontos aqui. Exatamente, fazendo esse paralelo, né, entre 1 Coríntios 13 e a própria vida de Jesus. E só ressaltando algo que nós já comentamos anteriormente, o assim como ele amou. Então, o exemplo dado a nós nas Escrituras é a vida de Jesus Cristo. Então, como que nós podemos amar uns aos outros? Nós podemos e devemos, porque o exemplo, o retrato foi dado, né? Que é a pessoa de Cristo. Então, nós nunca podemos perder Jesus de vista. Então, contemplarmos a sua vida e imitarmos as suas ações e pedirmos que recebamos esse batismo diário do Espírito, assim como Cristo recebia. Ele nasceu do Espírito, mas ele recebia um novo batismo diariamente do Espírito de Deus, que o habilitava para toda esta obra redentiva de manifestar o caráter de Deus, manifestar o amor de Deus. Assim não deve ser diferente conosco. Nós precisamos morrer, nascermos como novas criaturas. Esse nascimento ele deve ser uma experiência diária, esse batismo do Espírito Santo, para sermos habilitados para amar assim como ele amou. E como que ele amou? Ele serviu, ele se sacrificou, ele atendeu às necessidades alheias, ele não vivia para si mesmo. Tudo o que Jesus fazia era em vista ao reerguimento da humanidade. Então, zero egoísmo estava cultivado no coração de Cristo. Pelo contrário, apenas era o local, né, onde o amor genuíno era cultivado e onde na sua vida também o genuíno amor ele era expresso. E nós temos que imitar a Jesus e seguirmos este caminho, sem dúvidas, que é o caminho aí que é o da expressão plena desse amor, como diz Paulo lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Amém. Avançando aqui para quinta-feira, fé, esperança e amor. Então Paulo conclui, né? A conclusão aí,
do capítulo 13, versículo 13, agora permanecem a fé, a esperança, e aqui na minha tradução diz caridade, algumas traduções dizem assim, mas é o amor, estas três, mas a maior destas é a caridade. Então, havendo profecias, né, Moses? Elas cessarão, Jesus voltará. Para que profecias? A própria questão da fé, da esperança. Se eu estou agora vendo e é tudo uma realidade, onde que eu vou exercitar esta fé? A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, né? Exatamente. Quando nós vermos, para que fé? Paulo até coloca aqui uma figura. Quando eu era criança, falava como criança. O que quer dizer isso? Ele continua dizendo: entendia como criança, pensava como criança, mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Agora ele coloca a explicação no verso 12. Porque agora vemos através de um espelho, sombriamente. Ou seja, somos como crianças, temos que lidar com as coisas sem clareza ainda. Sim. O que nós podemos aplicar aqui? Justamente a fé. Nós estamos vendo agora sombriamente em espelho, precisamos ter fé para entender o que tem do outro lado. Exatamente, porque você não entende todas as coisas, né? Você não conhece como você é conhecido por Deus. Exato, Deus te conhece plenamente. O que você conhece? Eu conheço palidamente, mas um dia eu conhecerei como eu serei conhecido. Então... Exatamente. Então ele põe 2 pontos. Nós não vemos agora, e a fé são olhos que enxergam o invisível. Agora nós não vemos, depois veremos. Fé será desnecessária. Mas nós temos fé de que Deus existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Porque o texto diz assim, não este aqui, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então a fé mais galardoador, como assim? O que é o galardão? De recompensa, né? E quando verá a recompensa? Quando ele voltar. Quando ele voltar. E quando ele voltar, o que vai ter se cumprido? A bendita esperança. Então fé, esperança e o amor, a fé e a esperança já se cumpriram quando Jesus voltar. Mas o amor, ele não tem um começo e um fim. Ele vai durar pela eternidade. Exato. Então, eu achei muito interessante porque quando nós somos crianças, e aqui eu me identifiquei com o Paulo falando, porque quando eu era criança e li esse texto, eu pensei, nossa, mas como assim que o amor é mais importante do que a fé? Mas se não for a fé, a gente não vai nem crer em nada. Mas agora que você vai captando essas coisas, você realmente entende. A fé e a esperança, elas são úteis para seres que vivem na Terra, cheia de pecado agora. Depois ela não vai ter mais utilidade. Depois a única coisa que permanece é o amor. Exatamente. E Ellen White fala que nem mesmo a eternidade poderá revelar para nós o amor de Deus em ter enviado o seu Filho para ser o nosso Salvador. Assim como 1 João no capítulo 4, nós não amamos primeiro a Deus, Deus nos amou. E ele amou manifestando este infinito amor em ter entregue Jesus para ser o nosso Salvador. E isso deve nos impulsionar a amarmos como Deus ama também. E esse ponto é muito interessante porque de ser criança e manifestar o amor também. Porque pensa, o meu filho, eu chego em casa, eles fizeram, meu filho mais velho tem 8 anos, eles fizeram um desenhinho para mim, né? Então eles imprimem algo e é assim que eles manifestam o amor. Eles vêm, dão um abraço e ficam no colo. Hoje eu não manifesto o meu amor para com os meus pais dessa forma. Eu manifesto de outras formas, né? Eu ligo, visito, abraço, eu não faço um desenhinho lá e... Ou seja, o amor ele vai também amadurecendo na nossa existência. Eu fico pensando na eternidade, né? Se hoje nós amamos a Deus através e ao próximo através dessas ações, porque o amor nos motiva a fazermos todas as coisas que fazemos, como que será pela eternidade, né? Esse amor mais maduro, mais consolidado na nossa vida? Quais serão as expressões desse genuíno amor pela eternidade, daqui, não sei, 1 trilhão de anos, né? Porque o amor sempre haverá um infinito para além, ele é uma fonte inesgotável. E nem mesmo a eternidade, eu gosto desse texto, nem mesmo a eternidade será suficiente para revelar o quanto Deus nos ama. A gente sempre conhecerá mais e mais do amor de Deus por nós. E amaremos mais e mais a Deus e ao semelhante. Então isso é algo assim sublime de fato, é algo divino. É a digital do Criador de fato nisso, né? É a origem divina de fato deste amor. Amém. Glória a Deus. E a lição de quinta, né, fala aqui, um texto que eu gostei muito, ao enxergarmos essas qualidades em Cristo, o passo seguinte é imitá-lo. Então, quando nós enxergamos aqui Jesus em 1 Coríntios 13, tá, maravilha, esse é o retrato. E qual que é o próximo passo agora?
né, nós imitarmos e vivermos este amor. Sim, é interessante, desculpa, pastor, que na Sim. Bíblia inteira, quando você encontra a palavra amor, ela está relacionada a alguma atitude. Ela nunca está sozinha, tipo, não sei quem Exatamente. ama. Não sei quem amava não sei quem. Portanto, ele vai lá e faz alguma coisa. Deus amou o mundo, deu o seu filho. Uhum. E assim nós vemos em todas as ocorrências, pode pesquisar, não existe um amor isolado sem um resultado imediato dele, né? Exatamente, exatamente. Está sempre ligado a uma ação, né? Então, a nossa esperança, em nome de Jesus, com este conteúdo, com a lição aqui da Escola Sabatina, com essa recapitulação, é que você não apenas contemple, mas que você passe a imitar. Porque, de fato, este amor manifesto no seu círculo de influência será redentivo para milhares de pessoas, né? É uma onda, assim, que não tem fim, que tem os seus ecos aí por toda a eternidade, de Amém. fato. Amém. Vamos, então, finalizar com as considerações finais. Essa lição que foi maravilhosa, é sempre muito prazeroso, né? No sentido de falarmos, de trabalharmos este tópico a respeito do amor de Deus. Amém. O amor, ele é o maior poder que existe. O Espírito de Profecia diz que o amor tem poder para moldar o nosso caráter. Então, o que molda o nosso caráter é esse amor. Agora, o amor também é um dos principais atributos, ou um dos atributos vitais ali da natureza divina, do próprio Deus. Se Deus fosse onipotente e não tivesse amor, o que seria do universo? Uhum. Se Deus fosse onisciente e não tivesse amor, o que seria de nossa consciência? Ou seja, o amor é a base para que todos os outros atributos de Deus sejam usados de maneira a fazer bem a nós. Por isso, Deus escolheu essa característica para ser o princípio da vida no universo. Uhum. Não somente nos seres divinos, mas nos seres humanos também. Somente o amor dentro de nós pode nos trazer a vida e nos manter na vida eterna, né? Amém. Portanto, o amor é um dos poucos atributos da divindade que Deus dá liberalmente para nós. Uhum. Amém. Louvado seja Deus. Um atributo comunicável da parte de Deus, né? Amém. Facultado a nós de uma maneira extremamente abundante. Eu quero finalizar lendo uma citação aqui, um verso, na verdade, de Gálatas 5:22, e fazer aqui, quem sabe, uma releitura, porque quando a Bíblia foi escrita, principalmente aqui eu estou falando no caso do Novo Testamento, não havia pontuação, vírgula, 2 pontos, isso foi sendo adicionado, né? E eu posso, quem sabe, aqui propor uma alteração para este verso dos 2 pontos. E diz assim, né? Normalmente diz, mas o fruto do Espírito é, 2 pontos. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança, contra essas coisas não há lei. Mas eu quero colocar os 2 pontos depois do amor. Mas o fruto do Espírito é amor. E daí vem o quê? Tudo aquilo que a gente leu em 1 Coríntios 13, né? Alegria, paz, paciência, benignidade, etc. Então, o nosso foco deve ser buscar a Jesus, permanecer em Cristo através da leitura das Escrituras, da oração e do escolher viver este amor e clamar a Deus esse batismo diário do Espírito para que nós manifestemos isso na nossa vida. Porque se o fruto do Espírito é amor, e este fruto chamado amor tem vários gomos, e aqui eu posso colocar, ao invés de 9 agora, 8 gomos, né? Do que de fato ele é. Então, recebendo este fruto, permanecendo em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira, este fruto será manifesto na minha vida nesses diversos gomos. Então, esse é o meu apelo para que, em nome de Jesus, como povo de Deus, a gente possa viver realmente este amor, que é o que o mundo tanto carece e necessita. Quanto mais próximos da vinda de Cristo, mais egoísta o mundo estará, mas mais vivendo este amor o povo de Deus estará também. Então, que nos unamos ao povo de Deus para manifestá-lo. Amém. Moço, finaliza para nós com uma oração. Vamos, Oremos. neste momento, sendo possível, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Pai querido que está nos céus, agradecemos ao Senhor, primeiramente pela sua palavra, na qual te revelas a nós, e, em segundo, agradecemos porque o Senhor demonstrou grande amor para conosco. Amém, Senhor. Desde antes de sermos criados, o amor do Senhor por nós já existia, e por isso nós rogamos, Pai, que nos dês mais conhecimento acerca do teu amor. Amém. Não somente conhecimento teórico, mas um conhecimento que nos conduza a mudanças de vida.
pedimos que o Senhor nos dê o amor que é o sinal Amém. de que nós somos seus filhos. Amém, Senhor. Que amemos uns aos outros. Abençoe a cada um daqueles também que nos assiste. O Senhor conhece as necessidades de sua vida, de seu coração, mas especialmente, Senhor, se algum deles tem dificuldades em amar, se não está tendo facilidade em permitir que o Espírito Santo coloque este princípio celestial no seu coração, nós rogamos que o Senhor o toque agora, que abra o seu coração e plante ali a semente do amor celestial. Por favor, cuide deles. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Moço, muito obrigado pelos excelentes comentários, obrigado pela sua participação. Para nós foi uma alegria tremenda tê-los conosco nesta recapitulação. Deixe aqui abaixo os seus comentários, curta este material, se inscreve aí no canal, também compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a este tema tão fabuloso que foi falar sobre o amor de Deus. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Até a próxima semana em que estaremos estudando a lição de número 8. Que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos uma semana abençoada na presença de Deus. IAG, juntos avançaremos.